mal esfriou o assunto da data limite, segundo Chico Xavier, de 2019, e já estão surgindo vários vídeos e textos sobre uma nova data limite, se é que dá para chamar assim. Dessa vez, estão apontando um ano muito distante, o qual a maioria de nós nem vai mais estar vivo para presenciar, ou vamos estar com muita idade, que é o ano de 2057. Bom, primeiro de tudo, eu queria ressaltar que isso não é uma profecia, e sim uma previsão. Tal coisa como profecia não existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal e fiz um vídeo completo explicando sobre a data limite e sobre os anos 2000 e 2012, que diziam ser anos proféticos, onde o mundo acabaria, ou pelo menos mudaria radicalmente. Lá eu também explico a transição planetária e o chamado evento. É um vídeo essencial que eu recomendo muito que quem não viu, veja. Principalmente aqueles que estão chegando agora no canal. Eu vou deixar esse vídeo no card, que vai aparecer aqui em cima, e na descrição do vídeo. Mas, como eu ia dizendo, não existe profecia, porque o futuro não é algo que está escrito e definido. Não é algo imutável. Existem infinitas possibilidades. Então não existe profecia. Previsão, sim, existe. Um exemplo disso é a previsão do tempo, que a gente vê na TV, ouve no rádio, né? Por exemplo, falando que vai chover, e aí não chove. Ou falando que vai sair sol, e você sai lá fora e o céu está nublado. Enfim, na maioria das vezes, a previsão acerta, mas não sempre. Sendo assim, isso do ano 2057 é uma previsão. Assim como a data limite de 2019 era uma previsão. Mas de onde surgiu isso? De onde tiraram esse ano, 2057? Bom, algumas semanas depois do programa Pinga Fogo, né, o qual o Chico Xavier participou, foi lançado um livro chamado Plantão de Respostas, volume 2, onde são respondidas várias perguntas que as pessoas mandaram durante o programa Pinga Fogo e que não puderam ser respondidas ao vivo. Nesse livro, o Chico Xavier diz que o espírito do Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Eu vou colocar o trecho aqui e vocês pausam o vídeo e leiam. Agora, essa afirmação, ela está aberta a muitas interpretações. Inclusive tem gente que já está fazendo textão e vendendo livros a um preço alto sobre esse assunto. Eu não vou citar nomes aqui porque não quero confusão com ninguém. Mas quando vocês virem algo assim, gente vendendo livro sobre o assunto, fiquem espertos aí, tá, gente? Liguem o radar de vocês. Esses dias eu li um texto no Facebook e vi muita gente compartilhando, que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Não foi nem a previsão propriamente dita, mas era um texto que dizia que esse papo todo de data limite era furada, que nada ia mudar em 2019, que a nova era não seria em 2019. E de fato, não é, porque ninguém nunca disse que tudo iria mudar magicamente em 2019, sabe, do dia para a noite. Talvez algumas pessoas tenham dito por desinformação, mas o Chico Xavier, os produtores do filme Data Limite, a Federação Espírita, ninguém nunca disse que em 2019 o mundo ia mudar do dia para a noite e que ia ser uma nova era. Até porque a data limite já passou e nada mudou.
Pelo menos de forma grande, né? Mas mudanças sempre ocorreram aos poucos, todos os dias, desde o início da humanidade. A gente só percebe a longo prazo. É igual quando a gente se machuca e fica olhando o dia inteiro para aquela ferida ver se ela sara. Você não vai perceber nenhuma mudança. Você só percebe com o passar do tempo que aquela ferida está fechando, cicatrizando. E assim é com o mundo. Mas a pessoa que escreveu esse texto falando que a data limite estava errada e tudo mais, se utilizou de uma técnica que consiste basicamente em dizer algo que alguém nunca disse e desmentir isso. E aí falar, olha gente, comprei meu livro que nele eu explico tudo certinho, tá? Então eu não quero estragar o negócio de ninguém aqui, tanto que eu não citei nomes. Mas é preciso ficar esperto nesses casos. Então o que se falava sobre a data limite é que ela seria um marco, apenas isso, apenas uma data, que simboliza o final de um período de 50 anos no qual a humanidade não provocou nenhuma guerra nuclear, não se destruiu. Acabou. A humanidade vai evoluir, vai avançar tecnologicamente, espiritualmente, sim, mas não por causa da data limite. Isso é algo que sempre aconteceu e aconteceria com ou sem essa data. A data limite não falava de fim do mundo, nem de mudança repentina. Se vocês virem meu outro vídeo que eu já falei, eu explico tudo lá. E tem gente falando também que o mundo vai mudar em 2057. Mas não. O que o Emmanuel disse é que, por volta de 2057, ou seja, não exatamente nesse ano, o mundo já estará regenerado. Ou seja, o que começou em 2019 vai se estender pelas próximas décadas. Vai ter o seu auge em 2036, como eu expliquei lá no meu outro vídeo. E quando chegar em 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, por aí, o mundo já vai ser um lugar muito melhor de se viver. Eu acredito que não é que o mundo vai ser perfeito. Ele só vai ser muito melhor do que o mundo de hoje. Mas isso é uma opinião minha, que fique claro. Tá? Talvez lá a gente já esteja vivendo num jardim do Éden mesmo, vai saber. O que é fato é que a gente está vivendo um momento único na nossa história. O que praticamente toda tradição espiritualista e esotérica diz é que a gente está vivendo o auge da transição planetária. A cada dia, mais e mais pessoas estão sentindo vontade de pesquisar sobre assuntos espirituais, buscando expandir a consciência, mudando os hábitos, abandonando o materialismo, sabe? Todas essas coisas em um número cada vez maior. É a consciência coletiva mudando. Porém, muita gente não acredita nisso. E aqui eu vou mudar um pouco o foco do vídeo para falar de outro assunto, mas está relacionado. Muita gente não acredita nisso, não porque não acredita no Chico Xavier, ou porque não acredita no Espiritismo, ou não acredita no Emmanuel. Mas não acredita nisso de mudança, porque não acredita no ser humano. E acredita que a gente está bem perto da extinção, ou que a gente está destruindo o planeta. Eu vou contradizer tudo isso aqui agora. Eu vou tentar convencer essas pessoas só com argumentos. Bom, vamos lá. Primeiro que o simples fato de a gente acreditar nisso, sabe, que a humanidade está perdida, que o ser humano não presta, e que a gente está perto de uma extinção global, torna isso realidade. Entendam de uma vez por todas. Nossa mente cria a realidade. Eu tenho um vídeo aqui no canal completo onde eu explico isso, com base em física quântica. E a cada dia que passa, nosso subconsciente é programado para acreditar em coisas ruins. Então, o primeiro passo é parar de acreditar em coisas ruins. Para cada 2 pessoas fazendo o mal, tem 5 fazendo o bem. É só vocês não assistirem o jornal. Lá só passa tragédia.
Então, assistindo aquilo, você vai achar que no mundo só tem maldade mesmo. Coisa boa não vira notícia, pelo menos não na grande mídia. Na internet tem sites aí só com notícias do bem. Eu recomendo esse vídeo aqui também, que vai aparecer aqui em cima no card, nesse izinho. E ele tá na descrição também. Tá? Porque dependendo do dispositivo que você estiver assistindo, não aparece o card. Então tem as duas opções aí. É um vídeo que eu fiz falando sobre a humanidade, que ela não tá perdida, que o ser humano é bom. Enfim, assistam. Ele dá uma complementada maior, eu não preciso ficar tocando nesse assunto aqui de novo, porque senão estende esse vídeo aqui. Então, você quer salvar a humanidade? O primeiro passo é parar de pensar que o ser humano é um lixo. Porque não são os outros que estão criando isso, tornando realidade. E sim, você. A segunda coisa que eu queria falar é sobre salvar o planeta. Muita gente fala, a gente tem que salvar o planeta. Salvar o planeta, gente. A gente não tem que salvar o planeta coisa nenhuma. Porque ele não precisa ser salvo. A gente precisa salvar a nós mesmos. A nossa espécie. Vocês vão entender onde eu quero chegar, calma. O ser humano está poluindo o ar, os oceanos e tornando o planeta um lugar inabitável? Sim, está. Agora, isso quer dizer que é o planeta que precisa ser salvo? Não. Não, porque o planeta é muito mais forte que nós. Se chegar num ponto onde a Terra não aguente mais, ela vai simplesmente varrer a gente da superfície dela. Ela vai dar uma chacoalhada no ombro. Sabe, ela vai fazer igual um cachorro quando quer se livrar das pulgas e dar uma chacoalhada e pronto, o ser humano não existe mais. Ela vai mandar maremotos, terremotos, ela vai fazer de tudo e pronto. Acabou o ser humano. Agora, o planeta vai continuar existindo, sem a gente. E após alguns milhares de anos, vai se restabelecer e voltar a ser o paraíso que sempre foi. É só ver o exemplo de Chernobyl. Chernobyl hoje, aquela região ali de Chernobyl hoje, não dá para ser habitada por nenhum ser humano, por conta da radiação. Mas para o planeta, para a natureza, aquilo ali não é nada. A vegetação está voltando a crescer, os animais estão voltando a viver ali. Entendem? Então o planeta se adapta, ele é forte e não precisa ser salvo. A gente precisa mudar esse discurso de salvar o planeta, salvar o planeta. A gente precisa salvar a gente e só. Porque esse discurso de salvar o planeta engrandece ainda mais o ego do ser humano e faz ele pensar que pode fazer tudo, inclusive destruir o planeta. E que o planeta precisa ser salvo por essas formiguinhas que nós somos. Então o foco está totalmente no lugar errado, gente. Tem um vídeo aqui no canal, que eu recomendo também, que é um stand-up do George Carlin, onde ele fala exatamente isso, sobre o planeta ser mais forte. Eu vou deixar ele também no card e na descrição para quem quiser ver. Então até agora eu falei sobre 2 pontos. Primeiro, parar de pensar que a humanidade é ruim, porque na totalidade não é. E segundo, mudar a visão de que o ser humano está destruindo o planeta, porque não está. O ser humano está destruindo a si mesmo. Mas pensar isso também atrai essa realidade. E o que eu estou buscando é exatamente o oposto disso. O que nos leva ao terceiro ponto. Algum tempo atrás, saiu uma notícia falando que os recursos naturais da Terra estão se esgotando e que a gente só tem 18 meses para salvar a humanidade. Essa notícia ela é de julho de 2019. Ou seja, a gente tem até o comecinho de 2021 aí para fazer alguma coisa, né, para salvar o planeta. A solução para isso é simples, e eu inclusive já apresentei aqui no canal, que é a economia baseada em recursos.
Acabou. Coloca isso em prática que tá salvo o planeta. Mas o pessoal poderoso aí gosta de complicar as coisas e eles querem se manter no poder. Então, a não ser que eles não tenham outra escolha, eles não vão implantar a economia baseada em recursos tão facilmente assim. Porque isso tiraria o poder deles, né, e combateria a causa dos problemas. E esse pessoal de terno e gravata não quer combater as causas, eles só querem combater os sintomas. Então eles vão querer implantar uma solução a curto prazo, para depois vir com uma notícia nova de que os recursos estão esgotando novamente e blá blá blá. Primeiro que esse tipo de notícia é sensacionalista demais. Ela é aberta a interpretações, né, porque dizer que a gente só tem 18 meses dá a entender para alguns que daqui a 18 meses a vida vai se extinguir completamente. E tem gente que interpreta de forma pior ainda. E isso faz com que o consciente coletivo crie essa realidade, acreditando nela. Então, como eu já disse e vou repetir, se a gente não acreditar nisso, já dificulta e muito que a gente viva essa realidade. Agora, isso não quer dizer que a gente não deve agir, né? Que é só pensar positivo que pronto, todos os problemas estão resolvidos. Mas essa questão dos recursos naturais não tem muito que possa ser feito, nem mesmo pelos governos. Se é mesmo verdade que os recursos estão se esgotando, cabe a nós fazermos a nossa parte, economizando água, luz e diminuindo o consumismo, né? Isso é o fator principal. Porque muita gente, na hora de fazer textão, que a gente está acabando com o planeta, o que, como eu já disse, é impossível, a gente está acabando com a própria espécie, isso sim. Mas muita gente, na hora de fazer esses textões nas redes sociais, começa criticando o ser humano, o que por si só já cria essa realidade, né? Diz que a gente não tem mais jeito, o que se torna real também, e faz esses textões através de um smartphone, que a pessoa troca de 6 em 6 meses. E isso acaba com os recursos. Além de que essas pessoas não plantam uma árvore, não fazem nada para ajudar, é a tal da hipocrisia. E essas pessoas têm compulsão em comprar coisas de forma desenfreada. Eu sugiro que pesquisem quando puderem aí no YouTube ou no Google por obsolescência programada. Eu vou até deixar um vídeo aqui no card e na descrição para facilitar para vocês, mas quem quiser pode procurar por mais informações. Eu sei que eu estou recomendando muito vídeo aqui e a maioria das pessoas acaba não vendo todos. Só vê alguns, mas como diria o Morpheus, eu só posso mostrar a porta. Você decide se atravessa ou não. Mas como eu dizia, é a obsolescência programada que acaba com os recursos. E você que compra coisas que não precisa, né, que vive no materialismo, está contribuindo com isso. Uma coisa que contribui também para o desmatamento, nesse caso, é o consumo excessivo de carne. Ninguém precisa virar vegano ou vegetariano, mas comer carne todo dia, fazer churrasco todo fim de semana, além de outros hábitos, destrói uma boa parte das florestas que são desmatadas para a criação de gado. Enfim, eu poderia dar muitos outros exemplos, mas isso iria estender o vídeo e ia ser muita informação para ser assimilada. Então eu vou dar um resumo de tudo que eu falei aqui. Primeiro que não é o planeta que precisa ser salvo. Ele é forte, se adapta a qualquer situação e vai continuar existindo com ou sem a gente. Nós não. O ser humano é fraco e pode ser extinto rapidamente. Então, como evitar isso? Primeiro, parando de pensar negativo e pensar que nós estamos condenados como espécie.
E segundo, agindo, porque só pensar não adianta. Economize água, luz, saia menos de carro, pare de comprar coisas desnecessárias e de comer carne vermelha em excesso. Além de muitos outros hábitos pequenos que fazem a diferença. E assim a humanidade ainda vai viver por muito tempo. Tanto tempo que a gente pode chegar tranquilamente a 2057. E agora a gente pode voltar no assunto inicial do vídeo, que era sobre essa previsão. Previsão e não profecia. Que, como eu disse, nessa época o mundo já vai estar em boas condições. Não é que no ano de 2057 tudo vai mudar radicalmente. Não, a mudança já começou. Porque o pessoal fica criando datas e jogando tudo pra frente, sabe? 2000, 2012, 2019, 2036, agora 2057. Esperando que algo mude do dia pra noite e radicalmente. E não, a mudança tem que começar aqui e agora. Hoje. Quando você sair do YouTube, já comece a mudar seus hábitos. Não é porque o Emmanuel disse que em 2057 o mundo vai estar regenerado que a gente vai começar a agir em 2056. Ou seja, um pouquinho só antes, né? Não, a gente tem que começar já, agora. Se você assistiu até aqui, eu peço encarecidamente que compartilhe esse vídeo. Compartilhe em grupos dos quais você faz parte, faça com que ele chegue em um número muito maior de pessoas. E vamos fazer alguma coisa para mudar esse mundo. Eu conto com vocês. Vamos ser a mudança que queremos ver no mundo.